Bom dia a todas e a todos. E temos que saudar a todas porque, de alguma maneira, as mulheres estão aqui ocupando seus devidos lugares na Assembleia Legislativa. Queria saudar também as autoridades presentes aqui nominadas, que já foram referidas, mas, de toda maneira, reiterar a minha saudação ao deputado Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, senhora Adriana Nogueira, CEO do Grupo Otimista, e deputada Paula Belmonte, segunda vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós, na área jurídica, já passamos por várias escolas sobre o sistema de justiça e o sistema de direito. Nós tivemos a escola justnaturalista, em que o direito era praticamente ligado à metafísica. Era um direito natural, que até os próprios animais conheciam. Depois nós passamos para aquela velha escola, que era a École d'Exégèse do direito francês, que eles diziam que não ensinavam direito francês, ensinavam o Código Napoleônico, e entendiam que a justiça toda estava na lei. Quer dizer, o justo estava na lei. Então, não ensinavam direito, ensinavam o Código Napoleônico. Depois dessa escola do positivismo, nós passamos por um neopositivismo, ou seja, não só a lei, mas também alguns princípios, como, por exemplo, a nossa Constituição veio a consagrar o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da razoabilidade, o princípio da eficiência. E aí nós passamos a conviver com regras e princípios. E onde se aplicava a regra, não incidiam os princípios. Só incidem os princípios no sistema de valoração, ou seja, o juiz sopesa esses valores quando não há uma regra constitucional expressa. Então, por exemplo, há casos em que há um produto novo no mercado, alguns alegam que ele traz muitos malefícios, mas a indústria farmacêutica vive daquilo. Foi a indústria que nos salvou na época da pandemia, com máscaras, remédios, etc. E, ao mesmo tempo, nós temos a dignidade humana e o próprio direito à vida na Constituição Federal. Então, havendo uma omissão legislativa, como é que nós vamos decidir uma questão se a Constituição determina que nenhuma lesão ou ameaça de lesão deve escapar à apreciação da justiça? Então, os juízes têm o dever de decidir, mesmo na lacuna da lei. E aí surge um elemento chamado ponderação de valores, que sempre perpassa pela razoabilidade da decisão judicial. Então, por exemplo, nós temos um remédio que traz malefícios, mas temos a livre iniciativa, a intervenção mínima do Estado, como está na Constituição, e, ao mesmo tempo, nós temos a valorização da vida humana. Se esse fármaco ele é fruto de uma experiência e que não tem a chancela da ciência mundial, evidentemente que há de prevalecer a dignidade humana, o direito à vida sobre essa tentativa, essa experiência, como ocorreu quando nós decidimos sobre a denominada pílula do câncer, que venceria o câncer, e o direito à vida. Porque aquela pílula acabou gerando um clima de sedução que muitas pessoas abandonaram o tratamento tradicional e morreram. De sorte que ela não provou a sua eficácia. E eficácia é sinônimo de eficiência. E, por falar nisso, exatamente é que nós temos hoje uma nova escola, que é a escola da análise econômica do direito. Nós sempre, todos aqueles que estudaram direito se afastavam de uma área que era ausente do nosso conhecimento universitário, química, física, biologia, matemática, estatísticas, mas a análise econômica do direito, ela tem essa denominação porque hoje se analisa o direito à luz de um conceito que é fundamental na economia, que chama-se eficiência. Um sistema de direito e um sistema de justiça, ele deve ser
necessariamente eficiente. E a eficiência é um conceito nuclear da economia. E ela trabalha com vários segmentos e várias ideias da economia, como, por exemplo, aqui há advogados. Pois bem, os advogados, ao promoverem uma demanda, eles têm ali em vista o que eles entendem como direito da parte que eles vão defender. E o réu tem lá o advogado dele, que tem a percepção de que o cliente dele tem também um direito que sobrepuja o direito do autor. Mas nunca se imaginou que, antes de se ajuizar uma demanda, é preciso analisar um conceito econômico de custo-benefício. Nunca ninguém, no momento que analisa a causa, procura saber o custo-benefício. Qual vai ser o mínimo de atividade para obter o máximo de resultado. E na Escola da Análise Econômica do Direito, foi uma escola, começou em Chicago com Law and Economics, mas era direito econômico, tratava de correção monetária, concorrência, etc. E ela passa uma evolução para, basicamente, a Universidade de Harvard, de Colômbia, e começa a se analisar sobre esse ângulo. Estatísticas, custo-benefício, e o professor, um dos grandes professores, o professor Steven Chavel, ele dá um exemplo tão claro que eu fiquei, imediatamente, quando foi a Harvard, fiquei apaixonado por essa escola do pensamento jurídico que surgiu, digamos assim, praticamente no final do século XX e início do século XXI, sem contar que, em 1950, Chicago já explorava direito e economia. Mas aqui é uma análise econômica do direito à luz da economia. Nós mantemos os nossos vocábulos, os nossos institutos jurídicos, mas sempre voltados para esse conceito de economia e os critérios que eles se utilizam. Pois bem, então o professor Steven Chavel dá o seguinte exemplo. O cliente chega no escritório do advogado, quer receber 100. O réu chega no escritório do seu advogado e não quer pagar nada. E aí o advogado, numa visão otimista, diz a ele, bom, se você tiver uma boa sorte, você vai ganhar 70% do que você pensa. Porque sempre há uma gordura que o advogado coloca ali para poder obter mais do que se imagina. Então, você vai obter 70%. Você vai obter 70%, mas você, para obter 70%, você vai gastar 25%. Então, num pensamento à luz da análise econômica, você vai ganhar 45%, porque você pretende 70% com 25% de despesas, mas você vai ganhar 45%. E lá o advogado réu, se for leal, ele vai dizer para ele, olha, você não quer pagar nada, mas numa visão você pode pagar 70%. Mas, de qualquer maneira, esses 70% você também vai gastar 25%. E aí diz o professor Chavel, se o mínimo que o autor pretende receber coincide com o máximo que o réu quer pagar, 45%, eles chegam a uma conciliação. Então, a análise econômica do direito, por essa razão, ela preconiza a consensualidade. E hoje os advogados, no meu modo de ver, nós juízes também trabalhamos com isso, no sentido de que a decisão judicial tem que ser a mais eficiente possível. Mas, hoje, no meio jurídico, os advogados de grandes causas, o melhor instrumento que já existe, há muito, é o telefone. Pegar o telefone, ligar para o colega e fazer com ele, travar com ele esse diálogo à luz da análise econômica. Porque, no primeiro momento, o que move a todos eles é a paixão. E a razão fica para trás. Mas, na vida, a razão tem que vir no banco da frente do carro e a paixão no banco de trás. Porque as escolhas, as opções devem ser feitas à luz da racionalidade. Por isso é que devemos respirar, esperar, dorme e acorda para ver se a ideia que você tem está solidificada. E isso tudo é apregoado pela análise econômica, custo-benefício, estratégias, estatísticas. Por exemplo, o novo código que eu tive a honra do presidente do Congresso me delegar para elaborar junto com uma comissão, o novo Código de Processo Civil estabeleceu, por exemplo, que no início do processo
O primeiro ato do juiz é tentar conciliar, porque as pessoas não gastaram dinheiro, não gastaram energia biopsicológica. E aí, o que faz a análise econômica? A análise econômica ela é uma ciência prescritiva e normativa. Ela vê o estado da arte e vê como que seria melhor, à luz dessas estratégias, da estatística, dos critérios. Então, por exemplo, estatística. A análise econômica ela propõe o seguinte: será que a conciliação no início do processo aumentou o número de acordos? Será que foi bom colocar isso aqui? Vamos fazer uma estatística. Direito tem que trabalhar com estatística. E direito tem que trabalhar também com estratégias. As estratégias são importantes. Por exemplo, o juiz ele tem de evitar que as partes arranquem concessões uma das outras. E isso é uma estratégia da análise econômica do direito. Quem quer que tenha assistido o filme O Dilema do Prisioneiro, que é uma teoria embrionária, que está na nascente da análise econômica, esse dilema do prisioneiro pode ser retratado nesse filme, pode ser visualizado nesse filme. Esse filme começa com um doleiro já exausto dizendo: eu vou confessar, eu vou falar tudo que eu sei. E ele está ao lado de um diretor de uma grande empresa. E aí o diretor da grande empresa diz para ele: olha a estratégia, que é a teoria dos jogos, diz para ele: se você confessar, eu também vou confessar. Porque se você confessar, você vai me imiscuir nessa sua confissão e você vai obter os benefícios da confissão. Agora, se eu confessar também, aí eu também serei beneficiado por isso. E aí, então, ambos delataram, ambos ofereceram uma colaboração premiada e ambos foram favorecidos. Isso é uma estratégia que, num dos segmentos da análise econômica, se denomina de teoria dos jogos. Então, a teoria dos jogos ela é muito importante. Nós, juízes, por exemplo, por vezes, pelas alegações, nós sentimos que as partes têm interesse em fazer uma conciliação. Então, cabe ao juiz não colocar logo o processo em pauta, esperar que as partes amadureçam pelas razões que elas trazem justo, que elas querem fazer uma conciliação. Ou então verificar, e isso foi um lema da comissão, verificar o que é melhor para o Brasil. Aí nós tínhamos um lema: o que é bom para o Brasil é bom para nós. E à luz dessa estratégia que nós utilizamos no novo Código, nós abrimos um portal público de sugestões. E recebemos sugestões de toda a academia, recebemos 200 livros. Defensoria, Procuradoria, Ministério Público, institutos de advogados, todos ofereceram 200 livros com sugestões. Recebemos 60 mil e-mails e absorvemos 80% daquilo que era o anseio da sociedade brasileira. Isso é uma estratégia. Por quê? Porque você elabora uma ordem normativa com quase 1.500 artigos que representam aquilo que a população esperava de uma nova ordem processual, cuja finalidade era consagrar esse novo direito fundamental que surgiu na reforma do Judiciário e foi encartado na Constituição Federal, que é o direito fundamental à duração razoável dos processos. Então, a duração razoável dos processos, ela impunha que nós criássemos instrumentos para que os juízes pudessem prestar justiça no prazo razoável. Porque sempre foi um reclamo da população o binômio custo-duração. O processo demora muito, o processo é muito caro. Mas no Brasil não é bem assim. Há um projeto feito pelo professor Mauro Campelletti em Florença, chama-se Processo do Acesso à Justiça, Justice for All, em que esse projeto ele revela quanto tempo demoram os processos em todos os países. E o que é pior, o custo dos processos nos países de alhures é muito mais caro do que o nosso. Mas, pela análise econômica do direito e numa visão custo-benefício, numa visão de estatísticas, nós verificamos que onde as custas são mais altas, diminui o nível de litigiosidade desenfreada, litigiosidade predatória, uma litigiosidade
vulgar e epidêmica. E foi isso que o Código também levou em consideração à luz da análise econômica do direito. Um sistema eficiente não pode ser um sistema que o advogado tire R$ 11 do bolso, como era antigamente, e oferecia um recurso extraordinário. Porque o recurso extraordinário, o nome é sedutor. A parte pergunta, o que nós podemos fazer agora? Podemos entrar com um recurso extraordinário. Não, extraordinário eu quero. A parte que é apelação, que é recurso especial, e que é recurso extraordinário, e não sabe o que é. Recentemente, eu queria saudar minha querida amiga Renata Gil, que foi presidente da Associação dos Magistrados, uma das mulheres mais ativas no universo feminino. Muito prazer ver você estar aqui. De sorte que levamos em consideração essas questões e tivemos que, à luz da análise econômica, verificar essa eficiência à luz de vários critérios e levamos em consideração o Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil. Então, agora aqui, partindo para alguns critérios da análise econômica, sem esgotar. Então, por exemplo, a análise econômica, um dos critérios é que os processos não devem demorar muito. O segundo critério é as decisões judiciais não podem ser dadas sem uma visão consequencialista, que é importante. Quando você decide, às vezes você decide que não é inconstitucional uma determinada norma, mas as consequências, os resultados são inconstitucionais. Depois, a análise econômica entende que os meios alternativos de solução judicial ainda representam a melhor forma de solução dos litígios, porque otimiza o relacionamento social. Por outro lado, a análise econômica também defende que quem investe no Brasil tem que saber como vai ser o risco-retorno, o preço que vai pagar para investir num determinado país. E, por fim, hoje é um reclamo geral, que é a segurança jurídica. Ninguém vive sem previsibilidade, nem em casa, nem em lugar nenhum. Então, é preciso que a pessoa saiba o que ela pode e o que ela não pode. No plano jurídico, o que é possível juridicamente fazer e o que não é possível juridicamente fazer. Então, eu vou traçar aqui, rapidamente, numa linguagem que espero estar sendo acessível, essas questões. Em primeiro lugar, a duração razoável dos processos. Quer dizer, ninguém pode esperar a consumação dos séculos para obter uma resposta judicial. Muita gente diz assim, nem os seus netos vão usufruir dessa sua vitória judicial. Isso não é possível. Então, os processos têm de ter como direito fundamental uma duração razoável. O que é duração razoável? Cada um dos senhores tem um conceito de razoabilidade muito fluido, cada um tem um conceito, mas nós podemos chegar a esse conceito por negação, porque nós sabemos o que não é razoável. Então, por exemplo, o CNJ, que agora a nossa querida amiga Renata Gil está ali à frente, num bom momento, o CNJ, ele verificou que o processo de uso capião estava demorando muito, porque a citação fora realizada um decênio depois. Imagine, para começar o processo, levou 10 anos. Então, a duração razoável dos processos é algo que preocupa, digamos assim, o ambiente de negócios do Brasil e o próprio sistema de direito. Então, o Brasil gastou muito dinheiro na época da pandemia, o Brasil precisa se soerguer economicamente, nós precisamos de investimentos. Mas o investidor não vai entrar aqui sabendo que, se tiver um problema, vai levar 20 anos. Ele precisa saber que o processo terá uma duração razoável. E a promessa do ideário da Constituição não pode ser uma letra morta no papel que aceita tudo. É preciso que haja, na realidade prática, a duração razoável dos processos. Então, nós, ao elaborarmos o novo Código, nós procuramos verificar o que impediu o juiz de prestar justiça num prazo razoável. Nós verificamos que os processos eram muito formais e acabamos
tornando ele mais informal, menos formalidades, como era o Código 39, a jurisdição é a função popular, as pessoas não entendem. As pessoas têm que entender as regras do processo para poder saber se elas vão litigar ou não. Então, em primeiro lugar, tinham muitos formalismos. Em segundo lugar, havia no Brasil uma prodigalidade recursal que inexistia no mundo. Nesse projeto de Florença do professor Capelletti, ele lá faz, são 5 volumes, 14 volumes de 5.000 páginas. Está lá na Universidade Sapienza de Roma, papel de pergaminho. Ele fez pesquisa como que é a justiça do Brasil e como é a justiça do Daguestão. Ele viu a justiça dos povos muçulmanos, dos povos da África e de Madagascar. E o nosso Pacto de São José da Costa Rica assenta que a justiça tem que ser pronta e célere. Então, o que estava impedindo? Excesso de formalismo. Muitas formas. Fala o autor, fala o réu, fala o autor de novo, fala o réu. Eu sou dessa época que se costurava o processo. Eu fui juiz aos 27 anos de idade e ali era um diga para cá e diga para lá. Então, até participando do evento certa feita, hoje ele é desembargador, ele era aluno, eu estava num painel, ele dizia assim, a pior coisa é o juiz cachorro. Aí eu fiquei assim, falei com ele no ouvido dele, não, Alexandre, vamos devagar, né? Porque a gente, de alguma maneira, não precisa ser tão corporativista assim, não precisa deixar essa ofensa. Mas eu falei, o que você quer dizer com isso? Explica aí para o auditório, eu sou juiz, ele era advogado na época, né, que ele entrou pelo quinto. Daí ele diz, não, o juiz cachorro é aquele que, ao autor, ao réu, ao, esse é o juiz cachorro. Bom, tinha razão, né? Ele tinha uma boa espiritualidade. Bom, depois disso, nós vimos a prodigalidade recursal. Então, nós participamos de um evento em homenagem ao centenário de Pontes Miranda, um evento transnacional, corte alemã, corte americana, corte brasileira, então a tradutora estava lá falando sobre os sistemas jurídicos, sistemas de justiça. E ela, então, disse o seguinte, a Corte Suprema Americana tem 70 processos para julgar. A Corte Suprema Brasileira tem 69.000 processos para julgar. Depois ela falou, o Senado alemão, que é o STJ, tem 3.000 processos para julgar. O STJ brasileiro tem 493.000. Eu não estava sabendo fazer isso. Está ótimo. Tem que apertar, acho que é aqui. Então, rememorando os números, o Senado alemão, que é o STJ, 3.000 processos. STJ brasileiro, 493.000 processos. Então, essa diferença amazônica levou, no momento, àquela indignação dos professores estrangeiros. Eu estava ao lado de um professor que tinha bastante influência no direito processual internacional, que disse assim, meu Deus do céu, um evento dessa magnitude para comemorar o centenário de Pontes Miranda com cortes estrangeiras, uma tradução tão pífia. E aí eu tive que ir em defesa da tradutora. E falei para ele, não, professor, eu fui do STJ há 11 anos, tem 493.000 processos para julgar. Estou no Supremo, que no presente, hoje não é assim, mas no presente momento, nós temos 69.000 recursos ali pendentes. Ele falou, mas por que isso? Eu falei, a diferença é o seguinte, no regimento do tribunal do seu país, há um artigo que diz assim, a Suprema Corte desse país, ela escolhe os processos que vai julgar. Ela verifica se aquele recurso, se a sociedade está preparada para o julgamento daquela causa. Então, se ela entende que é um desacordo moral razoável, que não vai haver uma legitimação democrática pelo povo daquela decisão, o que leva à desobediência civil, evidentemente, os tribunais vivem, como eu disse outro dia, da confiança legítima do povo, da legitimidade democrática das decisões. Isso não significa dizer que a gente tem que fazer nem pesquisa de opinião pública, nem aceitar paixões passageiras. Não é? Nós temos que julgar de acordo com a Constituição e as leis. Os juízes são sujeitos à Constituição e às leis. É isso que está escrito.
E é isso que os juízes devem fazer, porque os critérios defendem o judiciário. Na hora que o judiciário sai da lei e passa para a criação judicial, ele sofre as queixas do ativismo, da judicialização, da intromissão indevida do Supremo em temas em razão dos quais ele não tem capacidade institucional. Exemplo, fomos instados a decidir qual a idade de uma criança entrar no colégio. Eu fiz curso de pedagogia, não sei, eu sei que se adiantar muito, eu tenho filhos, eu tenho netos, se adiantar muito, pode falhar no curso do ensino. Mas tem crianças pródigas, né? Há países em que as crianças pródigas elas frequentam salas de adultos. Mas isso é raro, isso é excepcional. Então, só isso que eu sei, e que todo mundo sabe, de ler, enfim, informações. Mas quem somos nós para decidir qual é a idade da criança entrar no colégio? Depois, nós tivemos o Código Florestal, que teve, antes da sua elaboração, 70 audiências públicas na Câmara dos Deputados. 70 audiências públicas. Cientistas brasileiros são magníficos, são homens voluntários, são homens de muita profundidade de conhecimento, são homens simples. Então, eles ouviram 70, fizeram 70 audiências públicas. As audiências públicas não são feitas com uma pessoa só. As audiências públicas são feitas com vários segmentos. Mas, mesmo assim, houve uma impugnação de todo o Código Florestal. Então, o Código Florestal passou por 70 audiências públicas e houve impugnação de todo o Código Florestal. E aí eu me deparei com determinadas expressões que nós não sabíamos, porque nós sabemos que a regra diz que um dos grandes valores da Constituição é o meio ambiente. Meio ambiente junto com o desenvolvimento nacional. Então, quando houve aquela arguição de inconstitucionalidade do Código Florestal, que passaram por 70 audiências, eu me deparei com algo em razão do qual eu não tinha expertise. E eu realizei também uma audiência pública e chamei os grandes cientistas. E eles eram homens que tinham explicações que nós nunca imaginávamos. Eu nunca tinha ouvido falar em rios voadores. Acho que vários dos senhores nunca ouviram falar em rios voadores. Nós não temos noção do que é isso. O rio voador é aquele rio que exala o vapor que vai, como uma certa nuvem de água, vai fomentar uma outra floresta, uma outra área de preservação permanente. Depois tinha ali olhos d'água. Eu pensei que olhos d'água fosse uma coisa intuito persona, né? Isso é uma coisa íntima. A pessoa está com os olhos d'água porque ela está triste, houve algum problema. Mas os olhos d'água tinham lá uma definição, não pode mexer nos olhos d'água. Mas que ministro sabia disso? Que juiz sabia disso? Eu fui obrigado a fazer um glossário. Eu li o glossário primeiro, olhos d'água, é isso, e rios voadores, porque vai logo impressionando esses conceitos que a gente nunca conheceu. Eu li primeiro o glossário para depois proferir o voto e dizer que o Código Florestal nós não tínhamos expertise para declarar inconstitucional quando ele passara por 70 audiências públicas na Câmara dos Deputados. E há um outro detalhe. Num Estado democrático de direito, mas vamos fixar isso, num Estado democrático, a instância maior é exatamente o parlamento. Nós temos que ter deferência ao parlamento. Por isso é que há a presunção de constitucionalidade das leis. Porque o parlamento é a casa do povo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático e já público, não estou falando nada sigiloso. Recentemente houve a questão do aborto, aí dependia de alguns votos. Eu tinha de votar também. O meu voto foi um voto exatamente no sentido da deferência à casa do povo, que é o parlamento. E eu disse o seguinte: se o parlamento diz que pode abortar se for vítima de estupro, se há risco para a vida, se ele regulou no Código Penal esse delito, e essa questão, no meu modo de ver, eu votei no sentido de que a Corte deveria desenvolver a virtude passiva de decidir, não decidir.
Porque no Estado democrático vão mover a sociedade. E como é que se ouve a sociedade? Se todo poder emana do povo e seu nome é exercido, os representantes do povo estão no parlamento. Então, eles é que têm que decidir isso, não somos nós, que acabamos carregando uma pecha que leva a níveis alarmantes de insatisfação e desprestígio do Poder Judiciário. Porque, e por quê? Por causa dessa regra aí que eu mencionei, que os países de fora, eles estão a regra dizendo, não julgo, eu não vou julgar. E nós devemos desenvolver, dentro do arquétipo constitucional, uma estratégia de decidir não decidir, uma virtude passiva excepcional. Devolve para o parlamento. Porque, como nós, juízes, não somos eleitos, nós não temos preço social para pagar. Se bem que o preço é caro. Eu digo assim, nós não devemos contas a eleitores, porque nós não somos eleitos. E aí, evidentemente, que fica mais fácil. Agora, todo mundo, qualquer problema, vamos para o Supremo. Vamos para o Supremo. Até em causas comezinhas, vamos para o Supremo. Então, ontem, por exemplo, eu ia falando, faleceu o advogado Sérgio Bermudes, que foi um dos maiores advogados do Brasil no contencioso administrativo. Eu conheci quando eu estava no final da faculdade, frequentando um curso para fazer os concursos. Eu fiz primeiro o concurso para promotor, fiquei um tempinho no Ministério Público, depois fui para a magistratura que eu queria, esse era o meu objetivo. Eu tinha que ter 5 anos de formado, eu esperei e fiz. Muito bem, eu conheci ele num curso preparatório. E depois desenvolvemos, assim, uma amizade acadêmica muito interessante, porque o Sérgio Bermudes tinha a maior biblioteca de direito da América Latina. E ele franqueava a todos nós que pudéssemos estudar naquela biblioteca. Então, aquilo, para mim, foi um ganho muito grande, porque ele tinha livros que vinham da Europa e tinha um livreiro que trazia cultura alemã e italiana. O italiano cheguei a fazer curso, mas o alemão é muito difícil, leva 8 anos para dar bom dia, então é uma coisa muito difícil. Então, ele trazia, já vertido para o espanhol, e ele tinha a maior biblioteca. E uma vez, ele falava muito alto, e a biblioteca ficava bem ao lado, assim, do gabinete dele. Então, uma vez eu vi ele falando com uma senhora, ele era da terra do Roberto Carlos, Espírito Santo, Cachoeiro. Aí uma senhora de Cachoeiro conhecia ele, e ele estava trabalhando uma causa para ela, ela estava falando com ele. Doutor Sérgio, nós perdemos... vocês sabem, como advogados, que o cliente empurra para o advogado. Né? Nós perdemos a causa e tal. O que cabe agora? Não, senhora dona Matilde, fica tranquila, porque cabe uma apelação. Como o cliente é pessimista, ela falou, e se nós perdermos a apelação? Não tem problema, também cabe um outro recurso, que é o recurso especial. Mas ela estava esgotando ele com aquela conversa. E aí ela falou para ele, mas o que é recurso especial? Dona Matilde, só vai me desculpar. Primeiro, se eu ganhasse todas as causas, tinha gente de Cachoeira até aqui Rio Branco. E segundo, do Rio de Janeiro, uma fila, né? Ganhasse tudo, uma fila. E, em segundo lugar, eu, para explicar para a senhora recurso especial, não tenho a menor condição, porque para saber o que é recurso especial, eu tenho que estudar 5 anos de faculdade mais 15. Eu não tenho condições de falar para a senhora sobre isso. Mas há o fetiche do cidadão brasileiro, ele quer recorrer até a última instância. Então, um dos critérios da análise econômica é reduzir os recursos. Porque nos países da Europa, a teoria é de que a pessoa tem que ter um dia na corte, e acabou. Mas as pessoas não querem, porque o brasileiro, é verdade, sempre prefere uma segunda reflexão. Né? O brasileiro nunca está contente com uma resposta só. Daí é da nossa cultura, não tem problema. A segunda reflexão sempre reapura a juridicidade da decisão. Às vezes, você vai num médico que é mais preocupado, ele te dá uma ideia que você está paciente terminal. E você vai num outro que vai falar uma coisa que te agrada, entendeu? Não, calma, isso aí leva tempo. E quanto tempo? Vai até 90, e está no lucro, 90 anos está no cheque vermelho já, está ótimo. Porque também o médico não tem direito de tirar a esperança do paciente, né? Não precisa ser tão sincero assim.
se puder ter um meio de ajudar. Tem até um autor que foi prêmio Nobel de Medicina que escreveu um livro sobre anatomia da esperança. E ele disse que o doente que tem esperança, ele tem fé. E a fé é o coração da cura. E ele comprovou que a pessoa que tem fé, ela libera hormônios da sobrevivência, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu li esse livro porque eu tive um amigo que estava muito ruim, eu fiz um resumo do livro, botei numa carta, plastifiquei e ele andava com ela no bolso. Anatomia da esperança. Então, vamos ter esperança, que a esperança realmente é coloquial que se diz, né? Ela move até montanhas, né? Pois bem, então, a análise econômica ela preconiza a ausência de muitos recursos, porque muitos recursos, o judiciário não consegue ter uma duração, manter uma duração razoável dos processos. Que a pessoa recorre sem parar. Quem vai a um tribunal superior vai ouvir embargo de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário. Quer dizer, olha por quantas vezes a parte recorreu. E muitas vezes ela ganha a causa e não precisava fazer aquilo. Nós pegamos na comissão um exemplo em que a parte ofereceu 5 recursos, desses 5 recursos, no curso do processo, o juiz indeferiu uma prova, indeferiu a gratuidade, indeferiu que o terceiro ingressasse, dessas 5 decisões foram extraídos 25 recursos. E no final da causa, que essa parte promoveu 25 recursos, chegaram ao STJ, ao Supremo, ela venceu a causa. Então, seria muito melhor que ela aguardasse o final e, no final, ela reclama de tudo. Foi o que nós fizemos no novo Código de Processo Civil. Tenha calma, no final do processo, se achar que alguma coisa daqui prejudicou a decisão, aí recorre de tudo e não está impedido de recorrer. E também, na duração razoável, nós temos a questão da litigiosidade desenfreada. O brasileiro gosta de litigar em juízo. O CNJ informa que para cada 2 brasileiros, 1 litiga em juízo. Então, isso abarrota o Poder Judiciário. Hoje nós vencemos isso com um dos critérios que eu vou mencionar, eu não tenho relógio, no exterior eles põem um relógio desse tamanho e quando termina é um barulho que você fica até envergonhado. Mas aqui eu gostaria que me controlassem aqui o tempo, porque carioca fala muito. Não. Então, hoje nós temos um critério que é o precedente. Aí eu vou explicar a todos como é que isso funciona e evita a prodigalidade de recursão. Mas a litigiosidade desenfreada começou lá com aqueles planos econômicos, e aí todo mundo ingressava em juízo para buscar sua correção monetária, seu dinheiro na caderneta de poupança, e nós tínhamos 800 mil ações que se transformariam em 800 mil recursos. Então, como é que uma justiça que tem 800 mil recursos para julgar, ela vai se desincumbir de realizar esse direito fundamental da duração razoável dos processos? Não tem condição. Se não tem condição para 60 mil, não tem condição para 800 mil. Então, é preciso ter, assim, vamos dizer, uma análise de que estratégia é possível para evitar esses 800 mil recursos. E aí eu vou explicar que nós criamos a figura do precedente. Nosso sistema veio do direito italiano, do direito alemão, a gente fala a família romano-germânica, o civil law, mas depois tivemos que pegar alguns instrumentos do direito anglo-saxônico, direito americano, direito inglês, que são mais pragmáticos. A nossa família da civil law é baseada na justiça e na moral. Isso dá muito âmbito de criatividade judicial. Lá é justiça e razão. Eles não acreditam que uma causa seja tão diferente de uma da outra que eu não possa receber a mesma solução. Então, eles têm um precedente. Isso é muito importante. Por exemplo, já vou até adiantar. Nos Estados Unidos, a revista Forbes, ela informa que na cidade de Delaware e na cidade de Maryland estão ali situadas as 500 maiores corporações do mundo, porque as brigas empresariais são trilionárias. E nesses estados, a jurisprudência é tão estável que eles sabem o que pode e o que não pode fazer. O nível de litigiosidade lá é de 2% entre as empresas.
No Brasil, o nível de litigiosidade entre as empresas é de 96%. Olha a diferença. E tem muitas empresas que brigam para não ter que, num momento, vamos dizer assim, se descapitalizar. Mas em Maryland, você entra em Maryland, tem uma placa assim, "We are open to business", estamos abertos aos negócios, e as pessoas vão, porque elas sabem o que elas podem e o que elas não podem fazer. Eu assisti um advogado dizer para o outro, numa passagem rápida assim no corredor, você vai perder a causa porque o precedente é contrário à sua tese. E ele disse, não é verdade, vamos sentar para fazer um acordo. Porque os precedentes, como é análise econômica, o professor Richard Paulson chamou isso assim, precedente é um estoque de capital jurídico. Olha que interessante, né? A análise econômica é um estoque de capital jurídico, porque com aquele estoque você aplica processos futuros, com aquele estoque você evita erros judiciários, porque a jurisprudência tem uma hierarquização, e aí tem de respeitar. Então, no Brasil, nós incluímos, à luz da análise econômica, a cultura do precedente estável, precedente ser estável, porque não pode um vizinho chegar para o outro, eu tenho uma tese e eu perdi, e você tem a mesma tese e você ganhou. Quem é o seu juiz? Eles não sabem que tem de ter, que o Brasil, ele preconiza o juiz natural, é onde cair, resolve, não pode criar tribunais para julgar determinada causa, são chamados tribunais de exceção. Você não pode criar um tribunal para julgar uma causa, um juiz escolher um juiz, porque, evidentemente, o juiz tem de ser neutro, sem desconsiderar, às vezes, a diferença entre as pessoas, que umas são mais cultas, outras são mais carentes, ele tem de equilibrar, derruindo o mito da neutralidade, mas ele não pode ser partidário de uma das causas, ele tem de ser isento, e para isso é que tem a lei, para ele aplicar ao caso concreto. Então, à luz da análise econômica, nós conseguimos vencer a duração razoável, que era uma queixa, e o problema dos custos, a própria Constituição resolveu. Por quê? Porque a Constituição diz que a assistência jurídica para os necessitados ela é integral. Ninguém paga, precisar de uma certidão no cartório, não paga nada, se não tiver condições de pagar as custas do processo, não paga, mas vai defender o seu direito. Mas ela tem também outros critérios interessantes, que eu já mencionei e gostaria de repisar. As decisões judiciais, elas não podem ser proferidas sem que o juiz analise quais são os resultados sistêmicos daquela decisão. Porque você cria um precedente, e aquele precedente vai se aplicar no Brasil inteiro, quer advenha da Corte Suprema, quer advenha do STJ, e, se for local, vai atingir o Estado todo. Então, por exemplo, dá um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, muito embora pretenda rever, ele dispõe. Quem paga ICMS, isso não pode ser receita, isso é despesa. Então, o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo de outro tributo, porque aquilo não é faturamento, aquilo é despesa. ICMS tem no Brasil inteiro, daí que tem um CONFAS. Então, isso se aplica ao Brasil inteiro. Por exemplo, decidiu o STJ, só se pode prender em depois da decisão de segunda instância? Não, tem de esperar o trânsito ser julgado. Isso se aplica ao Brasil inteiro, avisa os juízes. Presunção de inocência, cada um tem uma concepção. Para mim, a presunção de inocência significa o seguinte, o sujeito é inocente, enquanto ele responde o processo, uma vez condenado, cai a presunção de inocência. Mas o Supremo entendeu diferente, porque a divergência não significa discórdia, ela significa dissenso. E aquela sala deve ter adultos. Então, maturidade, dissenso possível, com respeito, sem problema nenhum. Pois bem, então, os precedentes representam uma estratégia para evitar a recorribilidade. Por quê? Porque uma vez fixado pelo Tribunal Superior que há um precedente, quer dizer, Tribunal Superior, matéria constitucional, Supremo, matéria infraconstitucional, STJ, matéria local, Código de Apelação. Se o precedente é estável, não pode mudar,
ao sabor do vento, não pode o vizinho dizer para o outro, a mesma causa foi julgada assim, ou seja, jurisprudência pode ser lotérica, tem que ser estável. Também não pode mudar com mudança de composição. Deve mudar quando muda a lei, mas não com mudança de composição. Pois bem, então o precedente é uma estratégia para evitar recorribilidade. Por quê? Porque diz a lei, se estiver fixado o precedente, o juiz tem de obedecer. Aí a causa morre no nascedouro. Hoje nós já temos aquela carga de recursos. O que acontece com esses recursos? Vai haver um momento que se vai fixar a tese, então para tudo. Só prestam os recursos. E depois, julgado, a tese se introjeta nos recursos. Então, porque já tem muitos recursos ali no acervo. E aquelas causas repetitivas? Hoje nós temos um instrumento, que é o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que, uma vez fixada a tese, param todas as ações que versam sobre aquele mesmo tema e aplica-se... Tá bom, Bruno? Tudo bem? Prazer grande. E aí aplica-se a tese nessas ações repetitivas. E isso também evita que haja recorribilidade. Porque se a ação for julgada de acordo com a tese fixada pelo Tribunal Superior, não cabe recurso. Então, ou mata a ação no nascedouro, ou mata aquele acervo de recursos que se encaixam naquela tese. Mas dois critérios que eu até acredito que esteja esgotando o prazo. Mais dois critérios. O outro critério é que entende a análise econômica à luz da eficiência do Poder Judiciário que deve haver meios alternativos de solução judicial, que nem tudo nós devemos ir além do judiciário, além dos tribunais. Presidente Ciro Gomes, já estou votando, não estou votando, estou só fazendo elogio. Então, já há, entendeu, essa concepção de que a melhor maneira de solucionar os litígios são os meios alternativos de solução judicial. Os meios alternativos de solução judicial, eles desabarrotam o Poder Judiciário. A conciliação é a melhor forma de solução de litígio, otimiza o relacionamento social e, ao mesmo tempo, elas trazem a sensação de justiça e felicidade, porque das conciliações não saem vencedores nem vencidos. As próprias partes são as responsáveis pelo conteúdo da decisão judicial. E eu sei que o nosso grande parlamentar Ciro Gomes, eu tenho certeza que tem essa percepção também. Mas lá atrás, eu sempre fui ligado ao meu querido amigo, que eu declaro sempre, Leonel Brizola. E o meu tribunal me considerava de centro-esquerda. Então, eu costumo dizer que de direita só a mão que eu escrevo. Pois bem, mas o juiz não tem viés político. O juiz tem que julgar de acordo com a dogmática jurídica. Pois bem, então, esses meios alternativos de solução judicial, hoje, eles têm uma ampla gama de instrumentos. Então, hoje você tem conciliações online, que as pessoas hoje têm mais acesso à internet do que à justiça. Você tem desjudicialização, que são aquelas conciliações que se faz dos cartórios, e há vários procedimentos também que se passam em cartórios. Hoje, inventário e partilha, que demorava anos, divórcio, separação, uso capião extrajudicial, alienação judiciária de imóveis. Se a gente pega o empréstimo, isso é documentado no cartório extrajudicial, não pagou, o cartório vende e entrega o saldo, mas se não tiver saldo, prossegue com expropriação de bens, porque vender bens não é tarefa do juiz, é uma tarefa burocrática, não tem nível de cognição para decidir nada. Se tiver uma questão jurídica controvertida, vai-se ao magistrado. E, por fim, a grande segurança jurídica ela é garantida pela Constituição Federal, que garante segurança jurídica. Em segundo lugar, ela garante segurança jurídica com a irretroatividade das leis. E a segurança jurídica, esse do ambiente de negócio, segurança contratual, ela tende, no Brasil, ela é observada sob dois ângulos.
Os pactos foram feitos para serem cumpridos. Pacta sunt servanda. Está certo. Sucede que, por exemplo, se um governo ele anuncia que não vai haver variação cambial, e no mês seguinte a variação cambial chega a 80%, aqueles empresários que compraram uma máquina no estrangeiro, em dólar, e houve a variação cambial de 80%, eles vão ter que pagar quase que o dobro daquilo que eles pagaram. Então, além da pacta sunt servanda, que é a regra, nós temos também a teoria da imprevisão e agora, depois da pandemia, a teoria da onerosidade excessiva. É importante, Ciro, garantir a equação econômica e financeira dos contratos. E mais ainda, você tem hoje uma LINDB, a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, que indica que é muito melhor você prorrogar um contrato público que você abrir uma nova licitação. Está dando tudo certo, vamos embora, vamos continuar. Que é uma prorrogação antecipada, que veio previsto também em novas leis de licitações. Então, eu queria agradecer muito a tolerância com que me ouviram, agradecer muito essa organização otimista, que só o nome nos seduz e nos faz aceitar imediatamente o convite, e nós temos a certeza de que, sobre todos esses ângulos da análise econômica, da eficiência, o Brasil passa a integrar o ranking Doing Business do Banco Mundial e também traz para nós algo que é muito importante, que é aquela sensação que eu mencionei de justiça e felicidade. Há uma obra em que o professor Jonathan Meisel admite que só se resolve um problema se as partes saem com a sensação de justiça e de felicidade. E a justiça visa exatamente isso. Muito embora tenha havido muitas versões sobre a justiça, quem mais estudou a justiça foi Hans Kelsen. Ele começou escrevendo O Sonho da Justiça, depois escreveu O Império da Justiça, depois ele escreveu O Sonho da Justiça, A Ilusão da Justiça, e no ocaso da sua vida, ele escreveu O que é justiça? Então ele disse, o importante não é saber o conceito, é não parar de perguntar, porque a justiça ainda é o melhor instrumento para as pessoas que vivem e para a esperança daqueles que tentam viver. Bom dia para todos.